A gente tem um time de observadores aí rodando o Brasil inteiro, rodando o interior de São Paulo, o interior do Nordeste, Centro-Oeste, Sul, todas as regiões. A gente tem observador trabalhando e vendo todo tipo de competição que você possa imaginar. Eles estão monitorando, às vezes não eles mesmos, mas pessoas da confiança deles, pessoas da rede deles. E pode ter certeza que isso que eu gostaria de falar também. Se você está em campo, se você tem a oportunidade de jogar algum jogo, vai lá e jogue, faz o seu melhor, porque você nunca sabe quem está te vendo. Você nunca sabe qual oportunidade vai ser dada a partir daquilo, né? Encara qualquer jogo, qualquer campeonato, seja um amistoso, seja o final do campeonato da várzea do bairro. Se puder participar, participa, porque é sempre uma oportunidade. Então, com certeza já aconteceu o caso de atletas que não tiveram base chegarem no Palmeiras e se destacarem mais que atletas que estavam lá mais tempo, né? Então, acho que você quis dizer que não importa onde, mas o atleta tem que estar jogando, que se ele tiver o talento para ser lapidado, com certeza alguém vai achar ele, é isso? Exatamente isso, exatamente isso. Tem muitos casos de jogadores que a gente recebe no sub-14, sub-15, sub-16, jogadores que não tiveram base, mas que foram vistos em uma competição, por exemplo, Taça das Favelas, vamos dizer assim, e o jogador se destacou, foi visto, foi levado, se destacou nos treinos, se destacou na avaliação e é aprovado. Então não tem por que abaixar a cabeça, tem que continuar trabalhando e buscando a oportunidade, né? E ver cada jogo, cada campeonato como uma oportunidade. Ótimo. Tem uma pergunta aqui, era até sobre o que eu ia falar, do Lucas, né? Ele pergunta, até que ponto o pai atrapalha? O que eu queria te perguntar, na verdade, era o seguinte, você já viu casos de pais realmente atrapalharem o filho de um jeito que não só caiu o rendimento dele, mas chegar a nível dele ser dispensado? Você já viu algum caso? Eu já vi casos, sim, e é muito triste quando isso acontece, porque o pai, às vezes, ele tem um sonho, às vezes maior do que o filho. Às vezes o sonho do pai de que o filho seja jogador é maior do que o do filho de ser jogador. E aí a cobrança a partir disso em cima do menino, ela é exacerbada. E aí no ambiente familiar ele tem essa cobrança, aí ele vai pro treino, ele tem a cobrança, ele vai pro jogo, ele tem a cobrança. Ninguém, você sabe muito bem que ninguém funciona 100% do tempo sendo pressionado. Então ele acaba, ainda mais menino de 12, 13, 15 anos, vamos dizer. Então acaba se perdendo no processo, né? E aí cai de rendimento, a dispensa acaba sendo inevitável. Então, o conselho que eu gostaria de dar, se eu puder dar, né, se alguém achar que é válido ouvir, seria ser pai do atleta. Apoia o seu filho, apoia o jogador, não cobra ele de forma excessiva, cobre sim que ele seja dedicado, que ele busque cumprir as obrigações dele, sim, porque isso é importante, mas não busque cobrar rendimento, deixa que o treinador cobra isso, não... E outras coisas também, muitas vezes o pai fica ali na beira do campo falando, dando instrução, praticamente cantando o que o filho tem que fazer em campo, e aí a cabeça do menino vira um trevo, principalmente os mais novos, né? Pô, meu professor falou uma coisa, meu pai falou outra coisa, o que que eu faço? Muitas vezes ele segue o que o pai fala, que não é o que o professor falou, e aí vira esse trevo na cabeça do menino. Então deixa ele jogar, deixa ele ser feliz em campo, que sendo feliz em campo ele vai buscar as coisas dele. Ótimo. E aí tem uma pergunta aqui, né? Como conciliar estudo com futebol de base? Eu queria até te perguntar um pouco sobre isso. Os jogadores inteligentes fora de campo, aqueles que se dedicam a estudar, não só estudar que eu digo em escola, mas estudar também a parte tática e tudo mais, você acha que eles levam alguma vantagem sobre os outros? Ah, com certeza, Luciano. Eu acredito que o futebol ele se joga tanto com força quanto com inteligência, né? Quanto com técnica, quanto com visão de jogo. E é preciso que o jogador seja inteligente, e eu acredito sim que o jogador estudando, dando dedicação aos estudos, não é uma relação direta de ele vai bem na escola, então ele vai evoluir a visão dele de jogo. Não, vai evoluir a inteligência dele de jogo. Talvez não seja essa a relação, mas ele desenvolvendo o cérebro dele nos estudos, eu tenho quase certeza, não tenho nada científico aqui que possa te provar isso, mas empiricamente vendo o dia a dia, o jogador que tem esse desenvolvimento do cérebro mesmo, cognitivo, ele consegue desenvolver uma maior inteligência de jogo. Então, tem essa relação. E aí, respondendo a pergunta de como conciliar, é difícil. A gente sabe que é difícil, ainda mais conciliar estudo de qualidade, que muitas vezes a gente não tem por parte da escola pública e tal. Mas jogadores que buscam uma educação melhor, um estudo
mais qualificado, eles têm dificuldade, a gente sabe, mas isso tudo faz parte da vida do atleta. É um sacrifício diário que tem que ser feito para buscar aquele sonho e também para desenvolver essa resiliência que eu falei. O jogador tendo essa dificuldade, se ele conseguir superar, ele vai ser uma pessoa muito mais resiliente. E aí não só uma pessoa, não só um jogador, ele vai ser um cidadão com mais resiliência, com mais força de vontade, com mais proatividade, esse tipo de coisa.